E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Hard. Após tantos rumores se a 2060 seria RTX ou GTX, e confesso para vocês que eu já sabia disso há um certo tempo, enfim, nós temos aqui de forma oficial o lançamento da NVIDIA GeForce RTX 2060 Founders Edition 6 GB de memória. Nesse vídeo vocês verão as especificações oficiais, preço e, claro, a performance em relação à série 10. 1060, 1070, 1070 Ti e Vega 56 em 16 jogos e em 2 resoluções. Achou interessante? Vem comigo até o final. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com isso também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Então nós temos aqui mais uma placa de vídeo com um GPU Turing de 12 nanômetros que vem para fazer parte desse novo line-up de placas série 20 da NVIDIA, onde já existem 2080 Ti, que é a mais rápida, 2080 e 2070. Essas placas trazem como principais diferenciais o suporte a Ray Tracing em tempo real nos jogos, hoje apenas no Battlefield 5, mas existe uma lista de jogos que vai receber segundo a NVIDIA, e o DLSS através dos Tensor Cores disponível apenas hoje em Final Fantasy XV. Novamente, outros jogos receberão o suporte, o próprio Battlefield 5 vai receber o suporte em breve. São tecnologias que ainda estão amadurecendo no mercado, aos poucos engatinhando e trazendo esses efeitos visuais mais aprimorados, ao mesmo tempo um salto de desempenho em relação a técnicas de anti-serrilhamento convencionais. Então essa placa foi anunciada oficialmente por $349 nos Estados Unidos, estima-se por aqui algo em torno dos R$2.200, R$2.300. Não quero ser otimista demais porque o dólar ainda está um pouco alto. E aí você pode pensar assim, mas Lucas, é uma placa 60 cara, perto da 60 que nós temos aqui no mercado. De fato, é uma placa 60 cara, mas em contrapartida ela traz um desempenho maior que a 60 anterior, que foi lançada por $249. Ela também é mais rápida que a 70 anterior, a 1070, que foi lançada por $379. E ela também é mais rápida que a 1070 Ti, que foi lançada por $449. E na verdade, ela chega a encostar na própria GTX 1080 modelo Founders Edition. Lembrando que aqui a gente está comparando placas de referência. Então ela encosta na 1080, que foi lançada oficialmente por $599 lá em 2016. Então nós temos aqui em resumo uma placa que está rendendo mais que a 60, 70 e 70 Ti, encostando na 80, custando menos, oferecendo DLSS e Ray Tracing, que eu vou fazer os testes para vocês verem como que essa placa vai se sair nesses cenários. A placa tem 6 GB de VRAM, assim como a GTX 1060, e até o presente momento não há informações sobre variantes de 3 GB ou 4 GB de VRAM, como haviam saído nos últimos rumores. Ela é equipada com uma variante da GPU utilizada na 2070, a TU-106 com 1920 CUDA Cores, 240 Tensor Cores, 30 RT Cores, 120 Texture Units, 48 ROPS, memória GDDR6 14 GHz sob a interface de 192 bits, resultando em 336 GB de largura de banda e com TDP de 160 watts. O TDP é superior em relação ao 1060, que é 120 watts, mas o restante das especificações são bem superiores, como os CUDA Cores, a frequência da RAM agora é GDDR6 com a largura de banda consideravelmente maior. Então esse aqui é o modelo Founders Edition, fabricado e vendido pela NVIDIA nos Estados Unidos. Ele não deve chegar por meios oficiais para o Brasil, mas fabricantes como Asus, Galaxy, VGA, Gigabyte trarão seus modelos customizados para que todos possam comprar. A placa apresenta um visual idêntico às outras RTX Founders que já foram lançadas, que por sua vez é um visual mais refinado que as antigas placas GTX da NVIDIA, que traziam aquele famoso Cooler Blur e um design todo fechado. Aqui a placa é semi-aberta, com as duas fãs soprando em direção ao radiador, com o escape do ar quente na parte de cima e na parte de trás,
trazendo então um desempenho térmico mais eficiente. Por baixo e por cima da placa vemos um maciço dissipador com aletas de alumínio que cobre toda a placa, além de um base plate que faz contato com áreas críticas como o VRM através do thermal pad. E eu adoraria mostrar para vocês como a placa é por dentro, mas infelizmente eu não consegui desmontar essa placa, é a primeira que eu não consigo. Eu tirei uns 20 parafusos, mas eu cheguei em 2 benditos parafusos que eu não tinha a chave certa e acabei espanando os parafusos. Então essa placa nunca poderá ser aberta sem que alguém arranque a força esses parafusos daqui. A logo GeForce RTX acende na cor verde, o conector de alimentação de 8 pinos foi movido para a lateral da placa, o que permite montagens mais cleans com cabo escondido. Ao contrário da GTX 1060, a RTX 2060 traz backplate de alumínio com áreas que fazem contato com certos ICs da parte de trás da placa, trazendo adicionalmente um reforço para ela. A placa conta com 2 conexões DisplayPort, uma HDMI e uma USB-C Virtual Link. Ela mede 23 cm de comprimento, 13 de altura, respeitando as dimensões do Dual Slot. Não há conexão NVLink para SLI e ela pesa 967 gramas. Chega de blá blá blá, vamos aos testes da recém-lançada 2060. Para mais detalhes da bancada de teste utilizada, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Os testes serão feitos nas resoluções Full HD, que é a mais popular na Steam, e 2.5K ou 1440p, a intermediária antes de ir para o 4K 16:9. No topo de cada teste vocês poderão acompanhar as estatísticas de performance da GPU, do CPU, que é um 8600K, e da memória RAM, 16 GB, além do gráfico de frame time que mostra o quão fluido está o jogo. Esses testes lado a lado foram gravados com uma placa de captura em outro PC, portanto não há impacto de desempenho por conta da gravação. Esse é o desempenho real que vocês terão ao utilizar a placa nas mesmas condições que eu usei aqui. No próximo vídeo eu vou trazer todos os 16 jogos lado a lado para que vocês possam ver com mais tempo. Hoje o foco será mais nos gráficos comparativos. Olhando para os resultados dos testes, nós vemos que de fato a RTX 2060, mesmo sem o DLSS nos jogos, é consideravelmente superior em relação à GTX 1060, entregando um nível de desempenho na maioria dos jogos acima também da 1070 e 1070 Ti Founders Edition, encostando na GTX 1080 Founders, que infelizmente eu não tenho para rodar os testes atualizados nesse momento. Em alguns casos a RTX 2060 acaba rendendo um pouco menos que a 70 Ti, isso deve ser imaturidade de drivers que deve ir melhorando conforme o passar do tempo, ainda mais com o DLSS que nós veremos no final desse vídeo. Existem casos onde os 6 GB de VRAM da 2060 ficaram no limite, o jogo passou a alocar a diferença na memória RAM como em Resident Evil 7, com as sombras muito altas. Ainda assim a placa conseguiu rodar com boa estabilidade, mesmo usando toda a sua VRAM e alocando na RAM, o que, claro, é um ponto para a gente observar, porque placas desse mesmo nível da geração passada tinham 8 GB, que é o caso da 1070 e 1070 Ti. São placas que têm 2 GB a mais e têm um pouco mais de tranquilidade, não só para os jogos de agora, mas para os jogos do futuro que estão usando mais VRAM. Ainda assim, 6 GB de memória é uma quantidade minimamente decente para esse público-alvo. Full HD Ultra, 1440p Ultra, conforme nós estamos vendo aqui. A única coisa que me preocupa é que eu tenho visto que jogos com Ray Tracing, quando a gente habilita o Ray Tracing, tem usado mais VRAM do que com Ray Tracing off. E 6 GB nesse aspecto me pareceu pouco. Vamos ver, hoje só tem Battlefield 5, os 6 GB deram conta do Full HD com Ray Tracing. Vamos ver os próximos jogos, como é que essa placa vai se sair. Isso tudo me leva a crer que aquele rumor que existiriam placas de 3 GB RTX 2060 não deve ser real. Analisando agora o progresso da frequência da GPU nesse modelo Founders RTX, nós vemos que a placa trabalha o tempo todo acima do boost típico dela, com a média em 1782 MHz, mesmo após 30 minutos de stress e uma temperatura ambiente mais elevada. Em overclock, eu consegui colocar a placa para trabalhar por volta dos 2000 MHz, mas a frequência típica ficou na casa dos 1949 MHz, sem que eu precisasse acelerar as fãs. Aqui nós vemos uma diferença em relação aos antigos blower
da NVIDIA, a 1070 e 1070 Ti, ficam rapidamente ali trabalhando por volta dos 84 graus e fazendo bastante throttling, o que não ocorreu com essa placa. A temperatura permaneceu de forma bastante moderada, sendo 71 graus a média por 30 minutos com a placa em estoque e 73 graus com a placa em overclock na média, ainda bem longe ali do tempo target dela. Nas imagens térmicas, nada de anormal, o corpo da placa ajuda a espalhar o calor do projeto, permitindo que a placa como um todo possa trabalhar com boas temperaturas, conforme nós podemos ver por aí. Porém, diferente dos antigos modelos da NVIDIA que faziam a exaustão de todo o calor para fora do gabinete, essa placa solta o calor pelas laterais. Então é interessante que o seu gabinete tenha fãs adicionais para que a circulação seja feita e com isso a temperatura interna do seu gabinete não fique alta por conta da refrigeração, da dissipação que está ocorrendo dentro da placa de vídeo. E aproveitando o fato da placa não fritar quando eu faço overclock, eu peguei situações onde ela não conseguiu fazer 60 FPS em 1440p e apliquei o overclock para ver se a gente conseguiu. Realmente em Shadow of the Tomb Raider, apesar de ser um FPS irrisória, pouca diferença, nós conseguimos alcançar 61 FPS na média, superando a Vega 56, e Project Cars 2, onde ela havia rendido menos que a 1070 Ti, ou você deixou ela mais próxima. Por fim, mas não menos importante, 3D Mark Time Spy DirectX 12, nós vemos que a 2060 também superou a 1070 Ti, e curiosamente até a Vega 64 Strix, ficando muito encostada na 1080 ROG Strix. Bastou um overclock e a 1080 ROG, que tem um dos maiores clock entre a 1080, foi superada. Isso nos indica que modelos melhores com overclock trarão um desempenho muito próximo da 1080 e até mesmo superior em algumas situações, dependendo dos modelos comparados. E finalizando, os testes em Ray Tracing da DLSS. Eu vou postar um novo vídeo com essa placa no multiplayer do Battlefield 5, analisando em várias situações como que ela se comporta. E DLSS um futuro vídeo também. Então eu fiz aqui alguns testes com 8600K com Ray Tracing ativo e tive alguns problemas. Ficou dando vários spikes, ao contrário do Ray Tracing off. Então 8600K por algum motivo não estava rodando bem, embora nas especificações do jogo ele está ali recomendado para DirectX Ray Tracing DXR como a especificação mínima. Então eu coloquei o 8700K, que tem 12 threads, para esse teste específico e os spikes pararam. Com RTX off, 103 FPS na média, RTX low, 66 FPS, RTX ultra, 55 FPS. O impacto de desempenho continua bastante severo, mas existe uma promessa que a DICE vai liberar muito em breve o DLSS nesse jogo, onde vai acabar compensando. Você usa Ray Tracing mais DLSS e o impacto de desempenho não vai ser tão severo, vai ser uma coisa menor. Vamos ver quando sair se isso realmente é verdade. E testando aqui o DLSS em Final Fantasy, que ainda só tem disponível em 4K, o que é um ponto negativo na minha opinião, porque não é o foco dessa placa. Nós vemos que todas as placas tiveram dificuldades para rodar no high, mesmo com GameWorks off, mas com DLSS os FPS mínimos não caíram de 30 na 2060 e a média subiu 33% em relação ao teste com TAA. Sobre aquela questão dos problemas visuais do DLSS versus TAA, eu conversei com a NVIDIA, eles disseram que será corrigido, então não é algo que vai ficar daquele jeito ali. E aí surge aquela pergunta, com a 2060 entrando no mercado, será que a 1070 e 1070 Ti continuarão também? Eu imagino que não, porque essa placa é mais rápida que elas, está entrando num preço muito próximo, embora tem 2 GB de memória a menos e não faz SLI como as duas placas. Então elas ainda têm esses diferenciais para quem pretende usar bastante VRAM, joga jogos muito pesados ou quer fazer o SLI. Mais cedo ou tarde, inevitavelmente, essas placas da série 10 serão descontinuadas. Inclusive eu imagino que pode até haver um corte de preços para que essas placas vendam logo e acabem saindo do mercado. Afinal, a 1070 é uma placa de 2016 e a 1070 Ti é uma placa de 2017. O mercado de GPUs é assim mesmo e não para. Agora, apesar dessa aqui ser uma placa 2060, eu imagino que a 1060 deva continuar por um tempo a mais no mercado, porque a diferença de preço é grande. A 1060 você acha ali na faixa dos R$1.100, R$1.200. Essa aqui a estimativa é R$2.200, R$2.100, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Então, deve vir uma placa da NVIDIA entre 200 e 300 dólares que vai substituir a 1060. Seria uma
RTX 2050, acho difícil. Talvez uma GTX 1160 ou 1660, como os rumores estão falando, é mais provável. Mas enfim, pessoal, essa RTX 2060 me pareceu uma placa interessante, talvez a mais interessante entre as RTX até o presente momento, não por ser a mais rápida, ela está longe de ser a mais rápida entre as RTX, mas porque ela não depende necessariamente do Ray Tracing do DLSS para se diferenciar em relação à série 10. Eu explico para vocês. Por exemplo, a 2080 é um pouco mais rápida que a 1080 Ti, certo? Mas existe uma promessa futura de, com o DLSS, ela se distanciar ainda mais. Agora, a gente pega aqui a 2060, ela é mais rápida que a 60 atual, que a 70 atual e que a 70 Ti atual, encostando até na 80 Founders Edition, comparando os mesmos modelos. Isso tudo custando menos, 349, enquanto que uma 1070 foi anunciada por 379 e uma 1070 Ti por 449. Então isso traz uma possibilidade para aquele público que pretendia comprar uma 1070 ou 1070 Ti e que não iriam fazer SLI e que não iriam necessariamente contar com 8 GB de RAM. Agora você tem essa possibilidade de comprar uma placa que tem menos VRAM, o que é um ponto negativo sim, mas em contrapartida oferecendo mais desempenho que essas placas, custando um pouco menos, e gostaria de ver como isso vai ficar aqui no Brasil, e como um plus na placa DLSS e Ray Tracing que devem ser mais explorados ao longo de 2019, ok? Então, a grande questão é o Brasil. Vamos ver os modelos customizados, porque a Founders não deve chegar por aqui, talvez em uma importação de alguma pessoa que queira importar essa placa venha para cá, mas deve chegar em breve Asus Strix, EVGA CX, Gigabyte Windforce, Galaxy HOF, entre outros vários modelos. Em breve vou trazer mais testes. Fique à vontade para comentar aqui o que você achou dessa placa e as suas sugestões do que fazer com ela daqui para frente. Quais testes, quais comparativos eu devo rodar, ok? Então, é isso. Um grande abraço para vocês e até mais.